Olá, queridos seguidores, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Costurando Correntinha Moda Íntima. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar a confecção completa do sutiã cropped de referência 063. Essa peça, pessoal, para você estar confeccionando, você não precisa da máquina galoneira, precisa apenas da máquina overlock e zigue-zague. Aqui nas costas, pessoal, tem essa rendinha transpassada. É um detalhe super bonito e você pode estar fazendo essa peça, mesmo que você seja iniciante, você estará conseguindo fazer, porque é uma peça bem fácil. Eu já peço desculpa, pessoal, pela minha voz, estou um pouco rouca e a minha voz está um pouco falhando. Mas nada impede que hoje a gente esteja fazendo essa videoaula. Vamos começar a fazer essa peça, pessoal. Eu vou vestir na manequim para vocês verem como ela veste bem, certo? E para vocês verem o caimento, como fica. A gente vai precisar, pessoal, da máquina zigue-zague para colocar esse elástico primavera, que esse elástico dá uma sustentação nos bojos e também fica um acabamento perfeito. É uma peça super fácil, pessoal, e rápida para a gente estar confeccionando. Vocês veem o caimento aqui dessa peça vestida na manequim. Aqui é o tamanho G. A gente vai começar a confeccionar um tamanho M. Olha, pessoal, nas costas como fica bonito, pessoal, delicado. A gente vai estar agora começando a nossa videoaula. Pessoal, com os restinhos da renda, eu faço essa tanguinha, ó. Essa tanguinha com elástico nas laterais. Esse molde, pessoal, é o mesmo que eu fiz a calcinha econômica. Eu deixei o molde para vocês nos tamanho P ao GG. Vocês podem estar lá pegando o molde, ele é grátis, o dessa tanguinha, certo? O do cropped, pessoal, é o molde à venda, mas essa calcinha aqui vocês podem estar pegando o molde gratuito lá. Lá no vídeo, pessoal, eu fiz com microfibra, mas vocês podem fazer na renda. Fica a dica, pessoal, aí, para você aproveitar pedacinhos de renda. E agora, pessoal, vamos para a videoaula. Os moldes, pessoal, eles são imprimíveis em impressora caseira e eles são separados assim, um a um. Eles não são dentro do outro, ó, quando você imprimir, eles vão estar assim separados. Aí você vai imprimir em folha normal, folha A4, e depois você vai colar uma folha na outra. E aqui, ó, no molde, vocês vai ter o molde do forro, o molde da renda aqui, ó. Onde tem esse desenho aqui é o bico da renda, tá? E eu vou mostrar pra vocês a peça cortada pra gente começar a confecção. Aqui, pessoal, vocês cortam seguindo o molde, ó. Vocês segue aqui o bico da renda, coloca aqui o seu molde na renda, tá? E corta aqui, ó, deixando o bico da renda para você fazer os detalhes. Aí aqui é só você seguir quantas vezes cortar, ó. Essa parte aqui você vai cortar 2 vezes, ó. Ó, do jeito que está no molde, você corta, tá? E os moldes, eles já estão com margem de costura, você não precisa acrescentar nada, corta do jeito que está. E essa parte aqui é a outra parte do bojo. Corto 2 vezes também. Aqui a parte do forro, pessoal, vocês cortam 4 vezes, né? Que a gente vai colocar o forro de cada lado do bojo. E você pode usar microfibra ou malha. E essa parte aqui, pessoal, é o detalhe da renda, você vai cortar ela 4 vezes, que é o detalhe da renda das costas. E aqui, pessoal, ó, você vai cortar a renda dobrada. Aqui, ó, você vai seguir todas as indicações que tem no molde. E essa parte aqui, pessoal, ó, você vai cortar dobrado aqui, né? Você vai seguir todas as indicações do molde, ó. E essa parte aqui, ó, a gente só vai precisar de uma parte do bico da renda, que é a parte que vai para a barra. Essa parte aqui a gente pode cortar. Aí você pode cortar essa parte aqui que vai para a base, para não te atrapalhar na hora de montar os bojos. Mas se você não quiser cortar, você pode deixar desse jeito aqui e pode cortar na hora que você for passar na overlock. Aí tem umas rendas, né, que ela tem uns bicos mais trabalhado, aí ele pode atrapalhar, né, porque tem umas entradas. Então você pode cortar essa parte aqui, ó. Deixou igual como está no molde, ó. Deixa só o bico, deixa só esse detalhe da renda de baixo, tá, que a gente vai precisar dessa base com o biquinho da renda. Ó, você pode cortar ele. Não tem segredo, pessoal, é só vocês seguir o molde. Aqui no molde, né,
eu mostro aqui pra vocês que tem um bico da renda só nessa parte de baixo, ó. A parte de cima é onde a gente vai pregar os bojos. Então, agora a gente vai começar. Eu vou ligar aqui minha máquina overlock. Aqui, pessoal, vocês podem arrumar essa parte aqui do bojo pra vocês não se confundir. Ó, vocês colocam o bico da renda, né, ó. Aqui é só você olhar que você vai ver pra onde tem que ficar o bico da renda. Essa parte aqui no meio, ó, a gente vai costurar essa parte aqui no meio, né, pra ser aquela costura do meio. E agora a gente vai botar pelo avesso pra colocar os forros. Essa parte aqui que eu tô, desse jeito que eu tô fazendo é pra iniciante, tá, pessoal? Iniciante tem um pouquinho de dificuldade, por isso que eu fico mostrando assim no detalhe. Então, avesso pra cima, direito pra baixo, então eu vou colocar o forro em cima. Você que não é iniciante, você pode pular essa etapa. Ó, você vai arrumar dessa forma. Por isso que eu coloquei o direito pra baixo, né? Que eu vou colocar aqui o forro. Pra gente não ter dificuldade na hora de pregar. E você que já é experiente, você pode pular essa etapa. Eu vou botando aqui só pra me saber de onde é. E depois eu vou arrumando na hora de costurar. E agora, pessoal, eu vou passar uma costura overlock só chuleando, tá? Eu não vou cortar nada, vou só passar pra fazer o acabamento. Eu vou passar a costura overlock aqui, ó. Nessas duas partes. Nessas aqui, ó, das extremidades, certo? E depois eu vou emendar aqui no meio, ó. Pessoal, eu vou deixar a imagem aqui bem pertinho, tá? Pra vocês não ter dúvida. Mas vocês deixem aí no comentário se a imagem, quando eu coloco assim, muito próximo, fica ruim pra vocês identificar, tá? Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai passar o overlock aqui. Aí você deixa aí no comentário se fica bom ou fica ruim. Se ficar ruim assim, muito próximo, eu vou afastar mais no próximo vídeo, certo? Você passa aqui, ó, você vai passando o overlock aqui. Isso aqui é um acabamento. Então, você passa todo nessas partezinhas aqui. Que depois a gente vai ter que pregar na renda, né? Se você for pregar na zigue-zague, né? Aí é bom que tenha essas costurinhas aqui na overlock. Fica um acabamento bom por dentro. Essa parte aqui, pessoal, a gente pode pregar aqui já, ó. É a parte do meio. A gente passou a costurinha overlock e agora a gente vai costurar aqui no meio. Pelo avesso, tá? A gente costura pelo avesso, que é pra parte de dentro ficar pelo direito. Eu vou fazer devagarinho, pessoal, esses vídeos de passo a passo, pro pessoal que é iniciante, tá? Não ter dificuldade. Agora, pessoal, a gente pode costurar aqui a rendinha, ó. A gente tira aqui o forro de cima e vai costurar aqui a rendinha do meio, ó. Essa costurinha aqui que fica no meio entre os bojos, ó. Pelo avesso, né? Que a gente já arrumou, não precisa olhar de novo. Vamos costurar. Aí bota aqui pelo avesso. Essa costura aqui, pessoal, ó, a gente colocou direito pra baixo, né? Avesso pra cima. E aqui o forro, ó, a gente coloca avesso pra baixo. Essa parte do forro, pessoal, vocês têm que alinhar ela aqui na base, tá? Não alinha lá em cima, que ela fica essa partezinha aqui, ó, sem o forro, tá? Aqui na hora que a gente for costurando, vocês vão entender. É pra gente colocar embutido, ó. Você coloca desse jeito, ó, e você vai arrumar ele aqui, ó, desse jeito. Aí você vai passar um dos forros pro outro lado, ó. Pronto. Desse jeito, ele já tá no ponto. E a gente vai só arrumar aqui, ó. Se você fizer desse jeito que eu fiz, aí a gente pode costurar, ó.
Fica 2 rendas pro lado, ó, e 2 forros pro mesmo lado. Mas você tem que arrumar, tá? Colocar e arrumar, senão ele pode sair ao contrário. Pronto, de jeito aqui é só a gente costurar. Aí você vai alinhando aqui, pra ficar igualzinho. Com cuidado para não escapulir nenhuma parte da renda e não ficar a costura aberta. Aqui alinha o biquinho da renda, né? Pra quando a gente for fazer o acabamento ficar bem direitinho. Pronto, agora a gente vai desvirar e ver se ficou correto. Ó. Certo? Quando você arruma, não tem perigo de ficar errado. Mas se a gente só pegar e colocar em cima, a gente pode se confundir, ó. Ó. Agora a gente vai pro outro lado e eu vou fazer de novo, que é pra fixar. Vocês aí que tem dúvida, não ficar com dúvida, tá? Se você tiver dificuldade de fazer, você pode passar a costura desse jeito, ó. Você pega desse jeito aqui e passa a costura. Não fica errado, só não fica um acabamento desse jeito aqui, né? Com a costura para dentro. Mas se você querendo fazer, ó, é só você seguir aí o vídeo, ó. Você pega, arruma dessa forma. Não precisa arrumar bem direitinho agora. A gente arruma bem direitinho na hora que for passar lá a costura, ó. Aí você pega, ó, eles dois, ó. Pegou pontinha com pontinha, ó, e virou. Aí você passa o forro pro outro lado, ó. Passa pro mesmo lado. Pronto. Aí aqui já tá do jeito certo, ó. 2 rendas pro lado e os 2 forros pro outro. Aí aqui é só a gente levar pra máquina e costurar. Aí aqui é a hora da gente arrumar, né? Que vai ficar a costura. Pra você saber se tá do lado certo, ó, aí você já olha pra cá, ó. Lado certo, ó, aí vai ficar aqui lado certo também. E aqui vai ficar pelo avesso. Aí aqui cuidado pra você não deixar nenhuma parte sem costurar. Pronto, ó. Só ir arrumando com paciência. Certificando que tá pegando todas as partes. Pessoal, no meu início eu colocava muito errado isso aqui. Me dava uma raiva. Que eu arrumava. E quando costurava ainda ficava pelo lado contrário ainda. Aí ficava um lado embutido, o outro lado errado. Aí lá eu desmanchar tudinho. Aí agora por isso que eu gosto de prestar atenção, colocar arrumadinho, que é pra não precisar desmanchar, né? Quando a gente desmancha, perde qualidade. Perde tamanho também, né? A partir do momento que você desmancha uma costura overlock, você já perde meio centímetro daquela peça já. Pronto, ó. Aí quando você vira, ó, o forro tá embutido, a rendinha tá costurada pelo lado direito, ó. Fica lindo, 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 pessoal. Pessoal, eu tenho uma dica também aqui, pessoal. Vocês podem fazer esse sutiãzinho, cropped, com essa renda aqui de baixo menor. Você pode colocar metade da renda. Eu fiz ele dessa forma também, com a metade da renda para baixo, ficando mais curto. Essa rendinha aqui das costas, pessoal, é só vocês arrumar ela dessa forma e emendar aqui, ó. Essa parte aqui mais pequena, ó, é a parte que você vai costurar. Ficando dessa forma, ó, que é onde sai. Fica dessa forma, ó, que é o lugar onde a gente vai colocar a alça. A gente faz nas duas do mesmo jeito. Aí aqui, pessoal, não vão pregar essa parte aqui, tá? Ó, essa parte maior é a que vai pra base, ó. A parte que vai pra alça é essa parte aqui menor. Então, essa parte aqui menor que você prega. Prega uma na outra. Essa parte maior
É a parte que vai pra base, tá? Agora, pessoal, a gente vai pregar, ó, o forro na renda. Tá? Só pra quando você for pregar lá na renda da base, não ter dificuldade, ó. Aí é só você juntar as duas. Aí aqui, pessoal, para transpassar essas, a gente vai pregar as rendinhas das costas aqui na lateral do bojo, ó. Aí você vai marcar 6 centímetros e vai transpassar a sua rendinha, ó, 6 centímetros, ó. Marcou os 6 centímetros aqui, né? Se você quiser colocar alfinete, você coloca. Aí você prega aqui, ó. Pronto, ó. Você não coloca a pontinha da renda na outra, tá? Você vai transpassar 6 centímetros, ó. Marca 6 centímetros do bico da renda. E aqui no local você coloca a sua rendinha, ó. Pra ela ficar transpassada 6 centímetros. Todos os tamanhos é essa medida, tá certo? 6 centímetros você transpassa a renda, que vai dar certo. Ó. Aí aqui você já pode também alfinetar a outra parte da lateral. Já fica tudo pregadinho. Ó. Pegou a parte da lateral do bojo. Você pode fazer na hora que tá na máquina, tá? Mas tô fazendo aqui pra vocês verem como é. Vocês verem direitinho, ó. Peguei a ponta. Marcar, né, o tamanho. Ó, 6 centímetros. Você pode colocar um alfinete aqui se você quiser. Ou se você não quiser, você coloca só aqui, ó. Colocou a rendinha. Colocou um alfinete. Então, são transpassados a renda com a outra 6 centímetros, tá? Pronto, aqui, ó. Fica dessa forma, ó. Aí, você pode costurar aqui, ó, pra ela não se soltar. Pra gente poder tirar esse alfinete. Ó, você pega a pontinha da renda. Aqui, ó. Aí costura até o outro lado da pontinha da renda. Aí, pessoal, eu costuro assim com todos os detalhes, porque é para que todos tenham a oportunidade de fazer a peça, né? E o canal, ele tem muita gente que é iniciante. Então, eu prefiro fazer com todos os detalhes para que não fique dúvidas. E mesmo assim, se você ficar com dúvida, você quer adquirir o molde, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp que eu tiro as suas dúvidas, certo? As dúvidas que ainda tiver ficado, a gente conversa no WhatsApp. Deixe sua mensagem, às vezes eu demoro, né, que eu não posso ficar no WhatsApp direto. Mas sempre eu tiro um horáriozinho para responder vocês. Então, por isso que as videoaulas, ela tem todos os detalhes. Aí, cuidado, pessoal, para não ficar sem prender a pontinha, tá? Da renda, porque aqui o principal aqui é a gente prender as duas rendas juntas. Pronto. Aí aqui já tá pronto, é só a gente pregar na base. Agora, pessoal, você vai pegar a sua renda, ó, e vai fechar. Olha aqui, essa renda é muito parecida, os dois lados. E aqui você pode colocar o tamanho da peça que você tá fazendo. Aqui eu tô fazendo a tamanho M. Vou colocar aqui a minha etiquetinha de composição. Pronto, ó, fechou. E a gente vai pregar essa parte que a gente arrumou, né? E vai pregar aqui nessa renda. Aí, pessoal, essa peça você poderia fazer ela assim, ó, com a renda da base só metade, ó. Aí ele ficaria um sutiãzinho mais curtinho.
Agora, pessoal, a gente vai marcar aqui o meio, ó. Você vai marcar o meio, ó. O meio, né? Um lado é essa costura e o outro lado aqui, ó, você marca o meio. Aí você coloca um pique ou um alfinete. Eu vou marcar esse meio para me pregar esse meio aqui no meio da costura dos bojos, ó. Vou colocar o meio e essa costura vai para as costas, o meio das costas, tá? Essa costura. Ó, aí eu vou pegar o pique e vou colocar nessa costura aqui do meio, ó, pelo lado direito. Pronto, aqui eu já vou marcar o meio. Aí aqui, pessoal, ó, a gente colocou o pique, né, para saber o meio, colocou a costura do meio dos bojos. Você pode também marcar as costas, pode colocar um alfinete nas costas. As duas rendinhas que vai para a alça. E aqui no meio, ó, das rendas é o meio das costas. Aí você pode pegar aqui e alfinetar no meio da renda, lá onde tem a costura. Aí você vem aqui, ó, pega a costura pelo lado direito, né? E pode alfinetar aqui, ó, se você tiver dificuldade. Meio da renda, meio das costas. Pronto. Aí aqui você pode começar a costurar. Aí aqui não precisa puxar nada, tá, pessoal? É só colocar e costurar. Coloca uma em cima da outra. Caso dê alguma diferença, aí você pode esticar tudo junto. Porque dependendo de como você pregou aqui as duas rendas, né? Ela pode ter escorregado e pode dar diferença. Mas aí é só você puxar tudo junto que dá certo. Mas é para ela encaixar direitinho, sem precisar puxar nada, tá? Pronto, ó. Preguei. Aí quando virar, vai estar pronto. Ó. Os bojos. As costas. A rendinha das costas. Aqui é onde foi transpassado, ó, da lateral. Renda das costas. E o outro bojo. Pronto, pessoal, aqui a gente finalizou na overlock e todo o restante é feito na zigue-zague. É pregar as alças, pregar o bojo, né, que tá solto, passar uma costurinha zigue-zague e ficar pronto. Agora, pessoal, aqui na máquina zigue-zague, a gente vai dar um acabamento aqui, ó, passando por cima dessa costura da overlock, ó, só para prender esse forro, prender o forro na renda, tá? A gente vai de uma lateral até a outra aqui, ó. Começa aqui, termina lá do outro lado, na outra lateral. Agora, pessoal, nessa parte aqui, ó, das costas, aqui, ó, costura do meio das costas,
a gente vai prender as alcinhas nessas costurinhas aqui, ó, onde tem esse detalhezinho aqui da renda. Então, é só você virar aqui, ó, aqui pelo lado do avesso, ó. Aqui está do lado direito, ó. Pega aqui pelo lado direito, vira para o avesso, ó. Aí a gente vai prender para a gente não esquecer a hora de passar aqui o elástico da base, a gente não esquecer de pregar as alças. Aí aqui você pode prender com alfinete. A marcação é aqui bem na costura, da união dessas duas rendinhas aqui, ó. É aqui que fica as alças. E as alças, pessoal, para o tamanho P, M, G e GG é o mesmo tamanho. É a alça de 45 centímetros se você for fazer a alça. É você que comprou o elástico, aí você faz com 45 centímetros. E você que compra a alça pronta, é só você comprar a alça normal, né? E elas já são tamanho padrão. PMG, GG, mesmo tamanho de alça. A gente prendeu aqui, ó, na costura. E agora a gente vai passar o elástico da base. Aí aqui você pode escolher aonde você quer começar. Se você quiser começar aqui no meio da costura das costas. Eu vou usar aqui o ponto zigue-zague e vou usar o elástico primavera. Se você não tiver, pode usar o elástico viés. É só um elástico aqui na base para dar firmeza aqui nos bojos. Eu vou costurando em cima da costura da overlock, pessoal. E vou dando uma esticadinha pouca, só para firmar o elástico. E aqui ao passar, eu prendo a alça. Já tá no cantinho, né? Certo? Que é o cantinho dessa costura. Aí eu já passo prendendo ela aqui, ó. E passo em toda a volta da base. E esse elástico, além de dar firmeza, ele faz um acabamento, ó. Fica um acabamento perfeito aqui. A gente vai escondendo essa costura da overlock. Aqui a gente prende a outra alça. E encontra os elásticos e corta. A gente vai rebater. Você pega ele assim, abertinho, ó. E passar, rebater, ó. A gente passou ele assim e a gente vai rebater. Aqui você vai só puxando a renda pra cá, ajeitando, né, pra não ficar pregas aqui pelo outro lado. Ó. Ficou assim, ó, o elástico por dentro. E pelo outro lado ficou assim. Agora, a gente vai diminuir o ponto da zigue-zague e prender a alça aqui, ó. A gente vai fazer só uma costurinha, tipo um travete aqui, ó. Se você tiver máquina travete, aí você traveta aqui essa partezinha, que a gente já vai finalizar essa peça. Aqui eu não tenho travete, eu vou diminuir meu ponto. Zigue-zague mesmo. E vou prender aqui, ó. Aí aqui você só arruma e dá uma costurinha aqui na pontinha da renda.
outro lado. Aqui é só arrumar a renda, para não ficar folgada aqui, ó. E prender na pontinha. Ó. Aqui, pessoal, para prender a alça, eu não vou prender aqui só nessa pontinha da renda, porque eu acho que fica muito frágil. Ó, eu vou pegar um pedacinho de elástico de alça e vou prender aqui no forro. O tamanho é do tamanho do forro para a renda, ó, para o bico da renda. Coloquei um pedacinho aqui mais à vontade, para não ficar ruim de eu pegar. Você prende com travete ou com um pontinho zigue-zague pequeno, assim, ó. Corta aqui. Ó. Fiz isso. Aí eu vou colocar a alcinha aqui. Depois eu dou um acabamento aqui direitinho. Eu vou pegar a alça certa. Com cuidado para não estar virada. Ó, peguei na posição correta. Vou colocar aqui. E vou colocar na pontinha da renda. Ó. Vou arrumar assim, ó, aqui na pontinha da renda. A pontinha da renda vai ficar assim só por cima. E eu vou dar... Igual eu fiz lá nas alcinhas, ó. Pode até subir mais um pouquinho. Se você quiser que fique aparecendo aqui, ó. Um pouquinho da alça, pode ficar aparecendo aqui. Mas se você não quiser que apareça também, aí você bota só o biquinho da renda aqui. Só o cuidado para ter é para fazer o outro lado igual. Ó. Aí eu corto aqui o excesso. Dessa forma fica seguro. Fica dessa forma, tá? Pronto, pessoal, aqui finalizamos. Eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui no detalhe, só cortar aqui essas pontinhas de linha. E não esqueça, pessoal, de dar um acabamento aqui, ó, nessa costura. Essa costura das costas aqui, precisa dar um acabamento aqui, né, na pontinha, pra não desmanchar. E um acabamento aqui, ó. Certo? Aqui eu já fiz. Tá todo finalizado, falta só cortar essas linhas. Eu vou cortar aqui as linhas e vou mostrar pra vocês.